Ataque Contabilidade e Auditoria. Confiança, comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e em constante treinamento para melhor atender as necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.ataquesantos.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. Ataque Contabilidade e Auditoria. Talvez esse seja o momento mais difícil de nossas vidas. O mar já não tem mais o movimento desse encontro diário, já não tem o abraço, o sorriso e a mesma vibração. Agora, uma coisa é certa, isso vai passar. E logo, logo vamos sair dessa mais fortes e conscientes. Carinho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, bonitinha, bonitão, faça a sua parte, se cuide, fique em casa e não se esqueça. Com a Blumed, você pode contar. Negócio e fortalecer a sua marca? Então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com uma equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa, porque o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite o nosso site www.santospress.com.br. Para mais informações, atendimento@santospress.com.br ou no telefone 3221-5833. Máxima é uma vida de alegria. Máxima é ter tempo pra viver. Máxima é a sua lavanderia. 5 lojas sempre pensando em você. Lava, seca, passa com tecnologia. Cuida de você pra você curtir a vida. Máxima. Máxima e lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. Sabe por que as pessoas preferem a Blumed? É que ela, além de consultas e exames, ela promove a saúde e o bem-estar, com ações que transformam a sua vida. Com atendimento primoroso e comprometimento com a saúde de todos, a Blumed é o plano para você viver mais e melhor. Consulte o seu corretor e contrate o plano que mais cresce na Baixada. Com a Blumed, você pode contar. Programa Sem Pauta. Oferecimento Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Muito bem, boa noite, seja bem-vindo ao programa Sem Pauta desta segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, né? Começando aqui mais uma semana, né? E a gente começando Sem Pauta aqui, dessa forma remota, essa forma nova aqui para nós, né? E nós esperamos aí, entre breve, né? Estarmos da maneira presencial lá nos estúdios da Santos Web Rádio, né? E você, mesmo assim, mesmo de forma remota, seguimos aqui fazendo o nosso programa com muito entusiasmo, sempre com muito informação, com entretenimento para você. E você podendo participar através do nosso WhatsApp, o 991230237, 991230237, está aí na sua tela, você podendo participar conosco. Então, assim, ó, mande aí a sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, participe conosco, estaremos aqui ao vivo até às 20 horas, com muita informação e entretenimento para você, com os nossos convidados sempre muito especiais. Lembrando que estamos ao vivo aqui no Facebook, você podendo também participar aqui, através dessa live no Facebook, né? Mande também a sua pergunta, crítica, sugestão também aqui pelo Facebook. E lembrando que após o programa, nós subiremos o vídeo lá para o nosso canal do YouTube. Vá lá para o YouTube, Programa Sem Pauta, e aí você pode acompanhar com mais calma o programa na íntegra, tá bom, gente? Hoje, recebendo aqui os nossos convidados aqui, sempre especiais, toda segunda-feira, né? Um programa sempre muito especial. Hoje eu vou apresentar primeiro aqui o meu amigo sócio do programa já, né? Ele que é o intrépido advogado, professor universitário, Lucas Braz conosco. Luquinha, seja bem-vindo de novo aqui ao nosso programa, meu velho. Obrigado. Tá me ouvindo? Ouvindo? Tá me ouvindo?
Obrigado, Rogério, mais uma vez pelo convite tão oportuno. É sempre um prazer poder participar desse seu programa tão especial. Acho que o debate que vocês trazem é sempre um debate cotidiano, é um debate importante, né? E justamente nesse molde do Sem Pauta, eu acho que o engajamento fica bem legal entre todos os participantes. Então, para mim, é sempre um prazer poder estar ao lado de vocês. Legal, Luquinhas. Obrigado aí, obrigado por você aí sempre participar conosco, aceitar o nosso convite aí, sempre com muita alegria. E fica aqui meu muito obrigado, viu? Também conosco hoje, mais uma vez também participando do programa, o Leandro Furno Petraglia. Ele também é advogado aqui na nossa região, na cidade de Santos, e gentilmente participa conosco aqui do Sem Pauta. Leandro, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Sem Pauta. Boa noite, Rogério, boa noite a todo mundo. Prazer aí estar aí agora nesse formato online, né? Agora à noite, não tem mais café da manhã, né? Nós estamos aqui juntos. Um abraço ao Luquias também, amigão aí da área. Prazer ao Caio também e todos os ouvintes. A gente vai ver agora, viu, Leandro? Agora como é à noite, né? Na hora que a gente voltar para o presencial, a gente vê se a gente adiciona café, água e mais alguma coisa, tá bom? Alguma coisa. Combinado. E aí, completando a nossa trinca de ouro hoje, ele que vem pela segunda vez. Ele veio no presencial e agora no remoto. Ele é o arquiteto, diretor da Casa Arte Móveis sob medida, que gentilmente participa conosco aqui hoje, o Caio Sérgio Ferreira. Caio, mais uma vez, obrigado aí por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo agora nesse novo formato remoto ao programa. Obrigado, viu, Caio? Obrigado, Rogério, pelo convite. Já participei presencialmente com o Flávio lá, foi uma experiência muito legal e estamos agora aí no online, nos reinventando e faz parte. Eu venho aí para colaborar com vocês, esse bate-papo, assim como o Lucas falou, sem pauta, vamos seguindo. Estou aqui para agregar a vocês as informações aí sobre o mercado, comércio. É isso aí, contem comigo. Legal. Gente, de novo, 991230237, 991230237, está aí na tela, você participa conosco, manda aí a sua pergunta. Eu vou fazer o seguinte, a gente recebeu aqui da Prefeitura de Santos, né, a notinha aí do dia, né, as informações relacionadas aí à pandemia. A gente vai escutar agora a nota da Prefeitura e a gente já retorna aqui com os nossos convidados. Vamos lá com a palavra a Prefeitura de Santos. A cidade de Santos registrou 6.493 casos confirmados de Covid-19 nesta segunda-feira, dia 15. O número de casos em investigação é de 539. 220 pessoas estão internadas, sendo que 98 ocupam UTIs na cidade. O número de mortes é de 229 pessoas em decorrência da Covid-19. Há ainda 18 mortes sendo investigadas. A taxa de ocupação geral dos leitos é de 50%. Entre os leitos de UTI, a taxa é de 67% de ocupação. Na rede privada, a ocupação é de 82% e no SUS, de 53%. E a pesquisa que mapeia a extensão da Covid-19 na região entra na quarta fase a partir desta quarta-feira, dia 17. Em Santos, a coleta de testes rápidos nas residências começa às 9 da manhã, com equipes de enfermagem e agentes comunitários de saúde devidamente identificados e paramentados com equipamentos de proteção individual. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos na quinta, dia 18. Denise Beatriz Pires, direto da redação da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santos. Muito bem, está aí, portanto, a palavra da Denise, né, que falou aí, direto da Secretaria de Comunicação lá da Prefeitura de Santos, trazendo aí o boletim diário, né, da Covid-19, né, e os números que mais chamam a atenção aí são os leitos em ocupação, a rede particular, né, com 82%, né, com uma capacidade assim bem alta, né, e já o SUS com menos, né, ainda bem, com 52% da capacidade de leitos, né, oferecidos pelo SUS, né. Com isso, Santos está na fase laranja aí do governo do estado de São Paulo, né, e no dia de hoje, inclusive, retomou aí as atividades do comércio. E nada melhor do que a gente falar agora com comerciante também, né? Com
alguém que vive, né, disso, né? Vou falar com o Caio agora e perguntar para o Caio, Caio, como é que você está vendo aí essa retomada, né, do comércio aqui em Santos? E te perguntar, evidentemente, sofreu muito ou não? Estou acompanhado já alguns dias que eu comecei a perceber a maior intensidade de pessoas na rua, trânsito, né? Aqui na Pedro Lessa, aquele começo foi bem chocante, assim, né? Realmente estava tudo fechado, parecia um constante domingo. Mas foi se passando o tempo, eu comecei a ver que o movimento aumentava. E aqui a gente está de frente para o Bachique, né? Com um local que tem sempre uma demanda muito grande de público, né? E aí já comecei a ver as constantes filas, né? Então, fila o dia todo, tanto no empóriozinho que tem aqui, quanto que vende coisas para festa, né? Então, eu já comecei a ver bastante movimento. E para onde a gente frequenta, que é onde a gente compra material, lá para os fornecedores, lá para o centro da cidade, também já comecei a ver uma retomada, né? Mas agora, a partir de quinta-feira, né, que foi decretado que poderia abrir, né, do dia 11, então já nos enche de esperança, né, já enche de esperança os comerciantes, de que pelo menos agora tem uma data, né, então vamos retomar, vamos entender o que vai acontecer, e agora também que o pessoal vai dar uma analisada, quem vai conseguir reabrir de fato, ou quem vai, infelizmente, é uma pena muito grande, mas quem vai reabrir e vai ter que organizar a casa, demitir pessoas, ou vai ter que fechar. Existe um estudo, até aqui fica passando na rádio o dia todo, tinham até feito um estudo de quantas empresas abririam e fechariam, quantas conseguiriam se manter, né? São números tristes aí para a cidade, para a Baixada Santista como um todo, mas pelo menos tem uma esperança, né? Pelo menos tem uma data, não ficar aquele negócio, não se sabe quando, espera-se. Essa incerteza que mata, na verdade, né? Mata o empresariado e mata o comerciante. Então, pelo menos agora tem a data, acho que a gente está mais tranquilo, dá para ter um norte e seguir, né? No mercado, Caio, no teu mercado específico, né, que é o mercado de imóveis, né, sob medida, imóveis planejados, né, eu acho que quem tinha que fazer serviço acabou fazendo nesse período ou não? Nesse período da quarentena, houve uma redução muito drástica aí para você? Eu vou te falar que eu tive redução drástica ali em março e abril. Caiu procura e faturamento, né? Na verdade, não caiu procura, caiu faturamento. Procura começou a surgir bastante devido ao Google. Então, o consumo de Google foi muito maior. Minha dedicação a isso também, minha dedicação a internet, a Google principalmente, foi muito maior, algumas coisas mais pontuais em redes sociais, mas em março eu até fiz uma comemoração aqui, e também eu agradeço muito, pois em março a gente alcançou, você, Rogério, sabe que a gente está aí no mercado há 34 anos, mas em maio agora, que justamente foi o mês dos 34 anos, a gente alcançou o nosso maior faturamento da história. Então, eu remei totalmente contra a maré, contra o que estava acontecendo, algumas coisas relacionadas a Google, então, e eu associo também a outra questão, né? As pessoas nunca ficaram tanto tempo em casa, e elas nunca repararam tanto na sua casa, e nunca deram tanto valor à sua casa, né? Então, sim, alguns negócios foram que as pessoas precisavam mesmo fazer, como apartamentos novos, então elas tinham que mobiliar o apartamento, mas teve uma boa leva de gente que se incomodou e pediu um projeto, fizemos tudo remoto, ensinamos a pessoa a medir, fizemos videoconferência, explicando tudo que a gente precisava, reuniões, desenvolver projeto, apresentar online, que eu nunca havia feito, no mercado que as pessoas querem tocar, né? Ela quer tocar no móvel, ela quer entender como funciona uma gaveta, como funciona uma porta, então isso foi bem legal, e aí a gente conseguiu ter uma boa conversão nesse mês de maio, e agora as webcams já são realidade aqui para a gente, né? A apresentação virtual já é o novo normal e pode ser feito assim, e vamos seguindo assim. Que legal, que boa notícia, né? É bom ouvir notícias boas, né? Nesses momentos. O empresário contar uma notícia dessa
para ajudar os outros, né? Falar, meu, se o cara conseguiu, eu também consigo. Então, qual foi a ferramenta que ele usou? Talvez se eu usar no meu negócio aqui, eu também vou conseguir prosperar. Então, é sempre bom a gente levar isso adiante, porque pode motivar muita gente que está passando por uma fase ruim, né? Verdade, verdade. Doutor Lucas Braz, você já reparou aí que você, nessa pandemia, você reparou nos seus móveis ou não? Que você precisa substituir seus móveis? Eu já começo a perceber, os móveis já estão abrindo bico por aqui, já 5 anos já que a gente mudou, aliás, a gente pegou um apartamento novo, né? Os móveis já estão com 5 anos, então a gente começa a sentir que está na hora de uma manutenção, é verdade. Eu recebi aqui um WhatsApp aqui da doutora Thalita, né, informando aí que está na hora de trocar todos os móveis. Tá? É complicado. A doutora Thalita é um pouco exagerada, né? Veja bem. Lucas, isso que o Caio falou, né, da gente viver aí o novo normal, principalmente dessa questão aí do digital, né, do web, do online, no campo jurídico, vocês estão vivendo essa situação também, dessa mudança? Na parte jurídica já há algum tempo, né, que os processos já vêm sido digitalizados e tal, mas mais especificamente agora, nesse momento agora, que praticamente todas as profissões estão se reinventando, né? Isso chegou também aí na área do direito, não? Sem dúvida, Rogério. Da mesma forma como o Caio, né, colocou no âmbito comercial da atividade dele, eu acho que nada do que foi será, né, depois da pandemia. É um momento de se reinventar, então pouco importa a área, né? Eu vejo comerciantes vendendo veículos online, né? Jamais imaginaria venda de veículos online, mas enfim. Na advocacia, veja, tanto o Código de Processo Civil quanto outros regramentos já previam a possibilidade da questão dos processos digitais, das audiências por videoconferência, né? Mas muito disso ainda não havia sido implementado. Por exemplo, no âmbito da justiça estadual, a gente ainda tinha processos físicos. E agora, recentemente, saiu uma normativa autorizando os advogados a digitalizarem os processos que são físicos. Ou seja, uma tendência para a digitalização de todos os processos agora, né? As audiências, que até então tinham sido suspensas, passam a ser admitidas também de forma por videoconferência, né? As sustentações orais nos tribunais, aquilo que as pessoas veem, né, no TV Justiça, que vê os ministros do Supremo Tribunal Federal numa mesa em U, e aí o advogado ao meio sustentando oralmente as razões lá daquele recurso, isso está acontecendo também pela videoconferência. E, assim, ao meu ver, é difícil, porque a gente tem um problema de tecnologia, aí todo mundo vai ter que se adaptar, os advogados vão ter que investir em tecnologia, melhorar a capacidade da sua internet, né, ter talvez um equipamento mais moderno, um equipamento mais ágil, para evitar qualquer tipo de delay, né, qualquer tipo de interferência nesse ambiente virtual. Então, a gente tem que se reinventar. E isso a gente já tá antevendo que vai ficar. Não vai ser difícil a gente mudar. E tem alguns benefícios, por exemplo, eu quero fazer uma sustentação no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, por exemplo. Às vezes tinha casos que, às vezes o próprio valor econômico do caso não justificaria uma viagem até Brasília e o cliente ter que suportar esse encargo. Hoje já é diferente, porque eu posso fazer essa sustentação oral do meu escritório, né? Então, os limites geográficos acabam sendo abrandados. E acho que o Leandro também poderia contribuir aí com a experiência dele na esfera do direito do trabalho. A gente trabalha mais com direito civil, direito empresarial, e aí o Leandro já conhece mais os membros da Justiça do Trabalho, e ele pode falar como que o ambiente está por lá. Puxando o gancho aí, o que o Luquinhas passou também na linha do que o Caio demonstrou, o Luquinhas que compartilha essa ideia comigo de tanto advogado como empresário, né, que a gente nutre o nosso próprio escritório, a gente vem percebendo aí que o comércio, a volta do comércio é bom para todo mundo, né?
No direito do trabalho, complementando o que o Luquinhas comentou, essa realidade da audiência telepresencial já vinha sendo implementada. Essa resolução da Justiça Estadual Civil de você digitalizar seu próprio processo na Justiça do Trabalho desde 2020, pelo menos no TRT de São Paulo, não existe mais nenhum processo físico. Todos eles já foram digitalizados, tanto a federal como a trabalhista. Então, um passinho um pouquinho à frente. O problema, dando um contraponto agora também, né, da evolução e dos receios, como é difícil você evoluir para uma teleaudiência, é a gente conseguir abstrair o que está lá no regramento processual, quais são as regras do jogo, né, do caminhar do processo para a nossa realidade de hoje. Eu acho que na trabalhista, a gente vivencia muitas audiências, a rotina de ouvir testemunhas, a audiência é muito maior, acredito eu, que na esfera civil. Então, a gente tem sofrido um pouquinho mais os receios de como a gente vai conseguir garantir que o que está na normativa processual seja aplicado na prática. Por exemplo, você tem que ouvir a testemunha, tem uma certa ordem de ouvir as testemunhas, uma testemunha não pode ouvir o depoimento da outra, e tudo isso é garantido dentro da justiça, porque o juiz chama uma testemunha, a outra fica lá fora. E mantém essa ordem. Para nós, dia a dia, praticamente um juiz do trabalho faz 15, 18 audiências por dia, é simples manter isso lá dentro do fórum. Agora, dentro da nossa casa, do escritório, que eu posso estar ouvindo uma testemunha aqui, a outra está na sala do ao lado, ouvindo o teor do depoimento, é difícil a gente conseguir. Mas a realidade da teleaudiência, a necessidade de a gente abreviar alguns atos, sem dúvida, é importantíssima. E só dando uma continuidade, há um movimento da OAB de São Paulo no sentido de que essas audiências, que haja um consenso das partes para que ocorra essa audiência no ambiente virtual, né? Porque justamente para não acontecer esse tipo de problema, e mais do que isso, às vezes a testemunha pega uma pessoa de idade, uma pessoa que não tem aptidão em lidar com os mecanismos tecnológicos, ela não consegue participar da audiência, né? Então, a gente precisa pensar em tudo, até para que essa pessoa eventualmente vá até o fórum e lá seja disponibilizado um computador, uma pessoa que possa atender essa testemunha, né? Então, existem algumas complicações, é verdade. Importantíssimo isso que o Lucas colocou. Até a gente viu em âmbitos de processos criminais, a Lava Jato, um processo famoso, muitas audiências por telepresenciais, teleconferências, mas era uma realidade em que a pessoa ia até o fórum, e lá no fórum, no juiz, no oficial de justiça, garantia essa ordem processual. Agora, do jeito que está, com o fórum portas fechadas, para a justiça do trabalho, da realidade que eu vejo, é um pouco delicado a gente abrir todo tipo de audiência. Algumas audiências de acordo, que os advogados já tinham um protagonismo maior, a gente consegue tranquilamente, mas é um direito de alguém em jogo, né? Em que, às vezes, uma palavra de uma testemunha pode mudar todo o cenário do jogo, é delicado a gente aplicar essa telepresença. Sem um oficial ali, uma autoridade judicial, um juiz ali, garantindo que a coisa está sendo como deveria ser. Engraçado que, Leandro, você é quase um profeta, né? Tendo em vista que em 2017 você lançou o livro A Terceirização na Administração Pública, não é isso, não? Exatamente, foi em 2017. 2017, onde você já trazia aí de uma forma bem didática, né? O avanço da contratação terceirizada no âmbito da administração pública, né? E hoje, realmente, cada dia mais, né? Ainda mais a gente está falando muito de saúde, né? A gente percebe que a saúde praticamente toda terceirizada, né? Grande parte já da administração pública terceirizada, né? E você, parabéns, conseguiu enxergar isso, né? Aliás, junto com o doutor Chiarella, que está participando aqui conosco, e que eu já vou dar aqui também as boas-vindas aqui para ele também, vocês dois juntos lançaram o doutor Chiarella, fazendo um trabalho também de um livro sobre o teletrabalho, né? Então, juntou o teletrabalho com a terceirização na administração pública, de fato, dois temas que vocês trouxeram em 2017, que hoje, 2020, praticamente está absolutamente consolidado, né? Exatamente, até o Chiarella é outro visionário também, eu e ele, a doutora Gabriela, que acabou de dar um abraço aqui também, nós estamos também finalizando um bate-papo também, algum trabalho, algum livro sobre
sobre o teletrabalho também, para falar aí como que é essa vivência do home office, né? Até o que eu costumo falar, não invadindo a área do livro do Chiarella, mas o home office, uma coisa que as pessoas às vezes questionam, as pessoas estão tomando uma decisão se gostam ou não gostam do teletrabalho, do home office, pautada numa realidade que não é uma realidade, não é o mundo ideal do home office. Porque eu falei até isso com os alunos na aula, porque o pessoal fala, eu não gostei de aula online. Eu falei, mas você está tendo tudo em casa. Se você tivesse a aula em casa e de repente você pudesse sair, acabando a aula, se divertir, ir até o prédio, fazer uma atividade, talvez não soaria tão pesado você trabalhar ou você estudar em casa. Então, eu tenho um pouco de receio, embora eu não seja o maior fã por questões técnicas do home office, eu tenho um pouco de receio que muitas pessoas estão pegando o ranço, né? Vamos abreviar assim, com o home office, só que é uma realidade que não foi planejada. Então, dá pra gente... Vamos dar uma segunda chance quando tudo melhorar. Vamos ver como vai ficar. Muito bem. Gente, olha, eu vou de novo aqui colocar aqui o nosso WhatsApp, o 991230237, 991230237, agradecer aqui as mensagens recebidas pelo WhatsApp, né, primeiro, do meu amigo Marcílio Dias Goza, ele está lá em Serra Negra, filial santista do interior paulista, né? Grande abraço, viu, Liguê? Também conosco o José Luiz Tarrão, o maior livreiro do Brasil, né? Ele aqui com a sua incrível tarrafa literária, excelente programa, parabéns a todos os convidados. Obrigado, Tarrão, pela participação. O Lucas, que não é o Brás, mas é o Lucas Leite, né? Amigo nosso aqui também, sempre ligadinho aqui, mandando boa noite. O José Carlos Silva, ele que é lá do bairro do Macuco, também mandando aqui um grande abraço. Jorge Saad Neto, grande Jorge, um abraço para você também. O Alfredo Fernandes Nogueira, né? O homem dos condomínios aqui da região da Baixada Santista, grande abraço. Vou pedir para o Marco colocar agora as mensagens do Facebook, para a gente também dar aqui um salve para o pessoal do Facebook também. Vamos ler aqui algumas mensagens. A Ana Lúcia Teixeira: eu trabalho com aquecedor de água e gás Rinnai e caíram as vendas, mas o bom é que os meus clientes não fecharam com ninguém e estão retornando aos poucos. Que bom, Ana Lúcia, que bom, hein? Eu parti para o plano B, meu hobby virou trabalho e eu abri fazem 3 semanas o Aninha Drinks Delivery e as pessoas estão gostando. O importante é não parar. É isso aí, Ana Lúcia, isso aí. O importante é não parar, né? Sucesso para você aí. O nosso amigo José Roberto Chiarella, olha aqui, ó, temos tecnologia, todavia ainda não temos segurança na oitava de testemunhas. É necessário regulamentar, por favor, meus amigos advogados, o que seria a oitava de testemunhas? Não, ele falou oitiva, depois ele corrigiu mais a mão. Oitiva, tá aqui, ó, oitiva. O que seria a oitiva de testemunhas para o nosso grande público? É a ouvida de testemunhas. É ouvir as testemunhas em audiência. Simples assim. É o que o Leandro estava falando. Entendeu? Entendi. Problema chama-se oitiva o ato de ouvir a testemunha lá. Entendi. Nem tudo, né? Nem tudo. A gente está falando aqui das benesses, né? Da forma online, mas a gente tem que entender que nem tudo é 100%, né? Mas fazer o quê, né? Também eu vou ler aqui a mensagem do Alfredo Fernandes Nogueira. Grande Alfredo, ele coloca aqui: hoje foi publicado no Diário Oficial do Município o decreto 8976, ditando as regras de protocolo sanitário para os condomínios. Caso alguém tenha interesse, solicite pelo WhatsApp aí do Alfredo, que está aí no nosso Facebook. É só você acessar aí o nosso Facebook, está aí o contato do Alfredo. Por falar em protocolo novo aí para os condomínios, a gente estava falando aqui antes de entrar no ar, né, com o nosso Lucas Brás, e ele estava falando um pouquinho aqui da PL 1179, né, que fala sobre alguns vetos do presidente e sobre algumas relações emergenciais de direito privado, dentre elas relações no condomínio, não é, Luquinhas? Sim, na verdade o PL 1179 ele foi convertido na Lei 14.010, né, foi aprovado aí, publicado já, sancionado pelo presidente, com vários vetos, né? E no que se refere aos condomínios, já que a gente está falando de condomínio,
o que se estabeleceu foi a possibilidade das assembleias, nesse período, elas acontecerem de forma virtual, independentemente se isso consta ou não da convenção de condomínio, justamente para preservar os condôminos e não prejudicar, né, a continuidade do condomínio. E se isso não for viável para o condomínio, não for acontecer, os mandatos dos síndicos que venceriam no período, eles vão ser prorrogados até o dia 30 de outubro de 2020. A lei parece que quis pegar o 30 de outubro de 2020 como um período que acabou a pandemia, né? Eu quero acreditar na bola aqui de cristal do legislador. Mas, enfim. E com relação a esse protocolo sanitário que o Alfredo colocou para a gente, eu cheguei a dar uma lida ainda hoje, porque eu sou conselheiro do meu prédio também. E basicamente uma série de normas aí para enrijecer a postura do síndico, né? Mas é uma recomendação para o síndico para evitar contágio. Então, por exemplo, vai ter que limpar os bebedouros, vai ter que limpar as maçanetas, vai ter que, né, incrementar a limpeza, fazer um protocolo de distanciamento quando as pessoas foram retirar os seus deliveries, diminuir a quantidade de pessoas no elevador, né, enfim, tudo isso visando diminuir a aglomeração e a possibilidade de contágio, né, e aí tem diversas situações ali, tá? No PL, que é interessante dizer, dentre os dispositivos que foram vetados, o PL autorizava, em princípio, que o síndico ele pudesse fechar as áreas comuns, inclusive fechar o salão de festas, e mais do que isso, proibir até mesmo festas reservadas em unidades privadas, tá? E aí o presidente da República vetou esses dispositivos, entendendo que a questão das áreas comuns, piscina, academia, a questão do salão de festas e até das áreas privadas, isso é uma questão que deve ser deliberada em assembleia e não de iniciativa do próprio síndico. Por isso ele acabou vetando. Tá? Então, no meu prédio, só a título de exemplo, a gente fechou a piscina, fechou a academia, né? E as questões das festas particulares não foi regulamentado. Mas justamente por conta do veto do presidente, a gente vai chamar uma assembleia extraordinária por aqui para deliberar sobre essas questões, para que não fique em margem de dúvida o que pode e o que não pode. A única questão que eu acho que vai, no final das contas, ser relativizada no prédio, e eu, Lucas, acho importante, é o posicionamento pessoal aí, é a reabertura da academia, tá? Porque a academia, para mim, ela é saúde também. Não que você, com seu histórico de atleta, você fica imune ao vírus, mas ela é saúde do ponto de vista, se a gente pensar em idosos, e eu já posso falar até por mim, de algum modo, dor de articulação, sabe? Você precisa fazer uma academia para não ficar com dor na cervical, e etc. Então, eu acho que a academia é importante nesse sentido, e é importante no sentido do aspecto psicológico, de liberação de dopamina, endorfina e etc., para as pessoas ficarem menos ansiosas, menos estressadas. Mas como a gente pretende fazer aqui? Um livro de agendamento, e aí cada unidade vai ter direito a meia hora por dia, e as pessoas têm que anotar nesse livro de agendamento, né? E aí vai ter um intervalo para que o pessoal da limpeza possa fazer a limpeza da academia, para que outra turma de outra unidade entre. Jamais teremos unidades diferentes no mesmo horário. É tudo para evitar a aglomeração. Na prática, aqui no condomínio, a gente já não via aglomeração, né, na academia. Então, acho que a gente não deve ter problema por aqui. Legal. Lucas, você falou como conselheiro do prédio, né? Mas, na verdade, você já está falando como síndico do prédio, então, já
você muito provavelmente está assumindo aí essa função de síndico do prédio, porque você já está praticamente pronto para isso, tá bom? É o barão do prédio. Não, eu estou no residencial, Leandro. Não, a aptidão para ser síndico a gente tem. O problema seria mais uma atividade, mais um trabalho aí, que a gente, uma responsabilidade que eu prefiro não assumir até para... Imagina. Até lá você vai assumir, sim, eu tenho certeza, viu? Eu tenho certeza. O momento é oportuno para assumir uma responsabilidade. Opa! Tranquilo. O pessoal quase não está com os nervos à flor da pele. Imagina. Tranquilíssimo. A reunião é remota. Não, me inclua fora dessa, Lucas. Gente, deixa eu rapidamente... Bom, agora só finalizando aqui o que o Lucas disse, eu acho que, gente, apesar dos pesares, nada melhor do que o bom senso, né, gente? Vamos combinar aqui, né? Na verdade, a gente vive um momento aqui turbulento, onde a própria justiça, né? Ela também, a justiça, está tendo que se acomodar aí em algumas situações, utilizando sempre o bom senso, né? Então, que a gente sempre prega aqui, usa aqui o programa para falar, né, sobre isso, né? E aí a gente já falou de tanta coisa aqui já, né? A gente já falou principalmente da questão da aglomeração de pessoas, né? Que, na verdade, a gente precisa retomar a economia, mas o povo também precisa dar a sua parcela de contribuição, né? Ou seja, você chega num ambiente, você vê que o ambiente tem muitas pessoas naquele ambiente, você não vai se meter lá dentro daquele ambiente, você volta, você não vai gerar... Eu acho que cabe a nós, como população também, a gente também... oferecer também a nossa parte aqui de contribuição, né? A gente cobra tanto dos governantes, né? Mas a gente também, como população, a gente precisa ajudar também. E aí, muito daquilo que vocês falaram, que o Lucas falou agora também, acho que parte também do bom senso de todos, né? Principalmente nas áreas comuns dos prédios, dos condôminos, a gente vive realmente essa situação turbulenta. E eu acho que nada melhor do que a gente usar aí o bom senso, né? Ou se não, tá aqui o Alfredo, que fala que está à disposição para ser síndico profissional, viu? O prédio do Dr. Lucas. Tá vendo aí, Lucas? Tu não quer ser síndico, mas o Alfredo quer, só contratar ele, tá? Provado. Deixa eu só falar aqui. Deixa eu só mudar aqui de assunto. Aqui, ó, o Robson Amador entrou aqui, o Dr. Lucas, futuro prefeito de Santos. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Ele já está se preparando para isso, já. Gente, olha, ele está falando aqui que o sinal está falhando hoje, né? Na verdade, não é hoje, é sempre, né? Porque a internet, né, é um dos nossos problemas aqui diários, né, da população brasileira. Mas deixa eu só mudar aqui o assunto rapidinho e voltar aqui a bola para o Caio, né? E o Caio, para quem não sabe, né, a Casa Arte Móveis, ela se encontra ali na Pedro Lessa, 2346, não é isso, Caio? Quase em frente ali a Proplastic, né? Aliás, o Caio tem um cafezinho lá, viu? Todos convidados, Lucas, Leandro, pode aparecer lá que tem cafezinho, tem bolinho sempre, né, Caio? Sempre. Ali, todo mundo sempre bem tratado, viu? Agora, Caio, deixa eu te falar uma coisa. A grande diferença, né, nessa parte aí de imóveis, né, é a questão da qualidade, né? É uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, principalmente na questão do preço, né? Aquelas pessoas que querem realmente procurar o seu móvel, e aí, obviamente, todo mundo se preocupa com o preço, né? Porque o preço faz a diferença, mas, na verdade, a gente tentar conciliar o custo-benefício do preço com a qualidade, né, do produto é muito importante, né? Como é que você lida aí com isso dentro do teu negócio, né? A gente que conhece bem o teu trabalho sabe que, né, você consegue trabalhar com produtos de altíssima qualidade, né? Mas nesse momento agora que todo mundo procura preço, enfim, como você consegue se adaptar a esse novo normal aí, já que a palavra pegou, né? Como é que você se adapta a isso, né? Já que realmente seus produtos são de altíssima qualidade e a gente vê aí, não é à toa aí que você bateu o recorde aí, como você disse, né, no último mês de março, né? Como é que você lida com essa questão da qualidade aí na Casa Arte? É o que você falou, o pessoal, obviamente, todo mundo faz pesquisa de mercado, quer buscar o melhor custo-benefício, o melhor investimento,
mas para isso a gente tem que manter a qualidade sempre a mesma, né? Então, eu costumo falar para os clientes que a gente atende, o cliente que ele vai fazer um baixo investimento, um médio ou um alto investimento, sendo um simples móvel que ele vai colocar no banheiro dele, ou casas de alto padrão, apartamento de alto padrão que a gente faça, todos esses clientes eles têm uma coisa em comum, eles estão recebendo a mesma qualidade de material. Então, o material que eu vou aplicar no baixo investimento, no alto investimento, é sempre o mesmo. O que vai mudar, obviamente, é o tamanho desse projeto e os acessórios que vão estar contemplando ali naquele projeto, né? Mas a gente segue um método construtivo sempre igual. Então, o móvel, ele tem sempre as mesmas folgas de medidas, as mesmas ferragens. Obviamente, quando não tem algum acessório extra a ser colocado, mas a qualidade é sempre a mesma. Então, o cliente que ele gasta pouco, ele gasta muito, ele tem sempre a mesma qualidade. E um outro fator muito importante que nós não somos uma terceirizada de uma grande indústria. Nós compramos o insumo, né, manufaturamos ele dentro da nossa indústria, da nossa própria indústria, fazemos a venda dele, obviamente, né? Vendemos um sonho, vendemos um projeto que é apresentado em 3 dimensões, com uma imagem fotorrealística de como vai ficar o ambiente. Posteriormente disso, existe todo um trabalho técnico, né, de uma visita à casa do cliente e tal, desenvolvimento de projetos e tal, projetos executivos, mas a gente produz tudo. Então, isso traz um custo-benefício ao cliente e a gente quer sempre entender o que o cliente demanda naquele momento. Então, se é um momento da vida dele gastar pouco, se é um momento da vida dele já está mais consolidado, já é um apartamento que ele vai ficar por muitos anos e ele já tem uma condição de fazer um investimento maior. Então, eu busco primeiro entender a necessidade do cliente para atendê-lo com os meus produtos, porque com certeza eu vou conseguir atender o cliente que quer gastar pouco, médio e muito. O cliente que quer fazer um investimento para se mudar desse apartamento em 2 anos, ou o cliente que está comprando o último apartamento, podemos dizer assim, né? Ou o investidor que está mobiliando aquele apartamento, que nem hoje tive uma reunião com o cliente, que foi esse caso. Ele fez um investimento no apartamento de um dormitório para potencializar o valor de venda dele, né? Foi instalado os móveis lá e ele, na hora de anunciar, o apartamento passou a valer 3 vezes o que ele gastou comigo. Só por estar mobiliado, porque traz aquele conforto. A pessoa que está comprando aquele apartamento vai chegar somente com mala e roupas, né? Então, já foi pensado para isso. Então, até potencializar esse investimento. Então, são esses clientes que a gente atende e consegue trazer para ele sempre o melhor custo-benefício por estarmos com toda a produção nas nossas mãos. E fora a personalização que a gente consegue trazer com esse projeto, né? Quando atende arquiteto, quando atende especificadores. Então, o meu segmento aí, a Casa Arte consegue atender o cliente de ponta a ponta e o cliente que estiver pensando no nível de investimento que ele quiser. Mas sempre o mesmo material, sempre a mesma ferragem. O que muda é o tamanho do projeto, obviamente. Muito bem, muito bem. Tá aí, doutor Lucas, viu, doutor Lucas? Vamos abrir a mão aí e com certeza ele vai fazer aí que a doutora Thalita está pedindo para ele. Tá bom. Deixa eu ler aqui rapidinho, gente, aqui uma notícia do G1 Santos, que mais uma vez, mais um imbróglio aí, né? Nesses momentos tão difíceis que a gente está vivendo, o Ministério Público entrou com uma ação contra o decreto que libera a retomada econômica em Santos. Segundo o órgão, o decreto municipal não seguiu algumas determinações impostas pelo governo estadual para a fase laranja do Plano São Paulo. Segundo apurado aqui pelo G1, né, a notícia aqui que eu estou lendo, né, o decreto municipal apresenta trechos que vão contra as determinações impostas, como a reabertura de salões de beleza, cabeleireiros, barbearias e clínicas de estéticas, que estão autorizadas a funcionar apenas na fase 3. Além disso, o decreto libera atendimento limitado a 30% da capacidade e não 20%, como determina o Estado. Senhoras e senhores, será que o Ministério Público não está sendo muito... uma situação dessa? Meus caros amigos advogados. Leandro, o que você acha?
O problema desse fatiamento da competência é que a ideia que a nossa Constituição traz é o comércio local ser de competência do município, porque ele sabe a temperatura, as particularidades da sua região, né? E aí você vai subindo, transportes estaduais, vai para questão estadual e até você chegar na competência federal. Por isso que muitas vezes eu acredito, né, que a competência municipal deveria ser um pouco mais liberada, um pouco mais, o prefeito deveria estar mais à vontade. É claro que com embasamento médico. A literalidade dos 20% ou 30%, você homogeneizar todo o estado de São Paulo, lembrando que você está tratando de Arujá, por exemplo, um município super industrial, regiões com viés mais agrícolas no interior, você está pegando Santos, que é um porto, é muito difícil você conseguir achar uma receita que sirva para todos os municípios. Então, acho que deveria ser um pouco mais conivente ali com os ajustes em que cada prefeitura faz. Até na Baixada, quando você vai pegar o centro de Santos, tem uma movimentação, um impacto, que não é o mesmo do Gonzaga, que é diferente do centro de São Vicente. Se você falar abertura de shoppings, Santos tem que tomar um cuidado com seus 3, 4 shoppings, São Vicente outro, porque talvez você só tenha um shopping, você vai todo mundo para o mesmo lugar. Cubatão, que não tem um shopping de grande porte, vão ir para outras cidades, então você tem que imaginar tudo isso. Acho que a literalidade de pegar uma receita estadual que vai servir para Santos, para Miracatu, para Arujá, para Jundiaí, para a capital, é muito delicada. Acho que o Ministério Público ele tem que, claro, resguardado ali onde há o limite em que a medicina fala daqui para frente, não, mas tem que ser um pouquinho menos literal e dar mais tranquilidade para o prefeito trabalhar a região que ele mesmo conhece. O que os demais acreditam aí? Até porque quando eu leio aqui que ele está falando que devia ser 30, não 20, ou 20 teria que ser 30, talvez isso seja insignificante, né, meu caro Lucas? O que você acha? Então, eu costumo dizer, assim, nem levando para o lado jurídico, mas quando a gente entra numa discussão se tem que abrir, se não tem que abrir, eu acho que todo mundo tem razão, entendeu? Porque cada um sabe a sua dor, né? Lógico. Né? Então, assim, primeira questão que eu gostaria de colocar, eu acho que as pessoas não têm que ficar brigando por conta disso, sabe? Não, mas tem que abrir, não, mas você está errado, tem que fechar por causa que a contaminação, contágios, índices são alarmantes, etc. Não tem que brigar por causa disso. Que cada um tem a sua verdade, cada um sabe o que está sofrendo, né? Enfim. Mas agora, voltando para o juridiquês, o Ministério Público ele é o fiscal da ordem jurídica, né? Pela Constituição, é o fiscal da lei. E aí cabe ao Ministério Público zelar pelo correto cumprimento da legalidade da ordem jurídica. Bom, eu não acompanhei de perto, mas pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal, essa competência ficaria reservada aos governadores, e aí nos limites das diretrizes dos governadores, os prefeitos poderiam deliberar, né? Então, muito provavelmente, o Ministério Público só está querendo cumprir aquilo que foi determinado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas aí a gente esbarra nessa situação que o Leandro acabou de conversar com a gente, que não se observa a casuística, né? Não se observa de forma concreta a situação de cada município. Eu cheguei a ler a respeito de um município que não teve nenhum caso num determinado período, e aí o prefeito resolveu abrir e o Ministério Público interviu, né? E isso é um absurdo, porque se aquela região não tem incidência, não tem casos, eu acho que a gente não pode sacrificar a economia por força de uma norma, né, em aberto, né, em nível estadual. Eu acho que falta a parcimônia das autoridades de conversar isso, né? E assim, a gente não pode negar que existe por detrás disso tudo, infelizmente, um embate político, né? Uma situação oculta, às avessas, né? Velada. Isso é muito triste, porque acaba prejudicando a população. Verdade. Aliás, Caio, fazendo uma análise aqui bem nua e crua, né? A gente percebe que o governo federal não consegue conversar com os governadores.
Os governadores, por si só, também não conseguem dialogar com os prefeitos. Os prefeitos não conseguem dialogar com o Ministério Público. E aí a minha pergunta, que é a mais fácil do mundo: quem nos salvará, meu Caio Caio? Eu reparei assim, que de um dia para o outro resolveram que... Eu acho que eu ouvi isso na Globo News. De um dia para o outro, acabou. Vamos todo mundo para a rua agora? Não, mas teve... Porque pelo que eu li, era tantos dias consecutivos sem casos, tal, tinha uma sequência ali, né? Mas o que eu estou vendo, né, o pessoal acabou, vamos embora, se der alguma coisa, a gente volta. Mas se não, continua assim. Então tá meio... Aí, realmente, o Ministério, os órgãos têm que ficar vindo, querendo intervir, fazer alguma coisa, porque o pessoal, por essa situação que o Rogério acabou de comentar, por ninguém tomar partido, por ninguém falar e sim, falar isso aqui, isso aqui, isso aqui, o pessoal Deus dará, vamos embora, vamos abrir tudo de novo, como é o shopping, que eu acho muito cedo para abrir, né? Mas eu também entendo o lado eu tenho um familiar que é comerciante de shopping, como que o cara faz? Não pode mais entrar, fechou porta, não é muito radical, né? Então, tem que ter um pouco o Lucas falou, tem que ter um pouco de... Matrimônio. É um pouquinho, né? Não pode ser que nem uma cidade que não teve caso nenhum. Fecha-se as portas de tudo. Cara, o prefeito deve ter pensado assim, aqui não está acontecendo isso aí. Esse corona não chegou aqui e eu estou tudo fechado. É meio complicado isso, mas o que eu tô percebendo é isso. O pessoal falou assim, agora vamos todo mundo para a rua e vamos ver o que vai acontecer. O detalhe que E o efeito é devastador, porque a cada empresa que fecha, são muitas famílias que acabam sofrendo pelo desemprego dos seus chefes de família, né? Seja ele um homem ou uma mulher, enfim, né? Acaba sofrendo muito esse impacto. E é uma bola de neve, né? Uma bola de neve. A economia da cidade não gira, porque não tem dinheiro, enfim. Verdade. O detalhe que o Luquez até adiantou aqui, falou que para não brigar a respeito, eu costumo falar que o decreto não é uma obrigação de voltar, né? Desde quinta-feira, sexta, enfim, já está aberto aí possibilidade, por exemplo, de escritórios, e não necessariamente eu vou abrir o meu, não me sinto obrigado a abrir o meu, cada um dentro das suas particularidades, da sua equipe, ele vai poder perceber, sentir ali se é ou não é o momento. Não é porque pode abrir o comércio que você é obrigado a abrir o comércio. Entende? Se você tem alguém de risco, se você está confortável com as vendas online, você pode seguir, mas tem que dar direito para aqueles que têm, né, também essa necessidade, poder exercer sua profissão, né? Verdade. Sem brigas. Verdade. Falar sem brigas, né? A gente está vivendo um momento de transição, né? Um momento novo para muita gente, né? Eu tenho aqui uma pergunta até para o Leandro, que é sobre a questão do trabalho home office, do Germano Silva. Germano Silva, no bairro do Boqueirão, aqui de Santos. Ele fala o seguinte: boa noite, pergunto para o doutor Leandro, eu mudei o meu sistema de trabalho, agora fui informado que ficarei home office para sempre, porém não me informaram sobre quais medidas eu terei que fazer, se os meus benefícios continuarão, VT, VR, V não sei o quê, bom, enfim... antes do doutor Leandro falar, duas coisas. Primeiro, se o doutor Chiarella estiver por aqui ainda, está feito convite ao vivo, doutor Chiarella voltar ao programa, porque realmente essas dúvidas de home office agora estão cada vez mais frequentes, né? E o doutor Chiarella realmente é um especialista aí no assunto. E o segundo, antes também aí da palavra do Leandro, né? É que a gente precisa ter muita calma nessa hora. Calma, Germano. Vamos ouvir aqui o doutor Leandro. Mas, assim, a gente precisa ter calma, né? Certamente o empregador, né? Ele vai entrar em contato, ele vai te explicar direito e tal. É que a gente precisa ter calma, a gente precisa correr atrás da informação correta, correr atrás dos profissionais, né? Competentes para isso. Mas é um momento realmente de transição, né? Então, agora sim, Leandro, a pergunta aqui do Germano, né? Ele passou agora para o sistema agora home office, né? E ele está perguntando aqui se os benefícios, né? Principalmente de vale transporte, vale refeição, continuaria para ele, né? Você consegue responder?
Vamos lá, no fundo, Germano, um abraço, obrigado pela pergunta, mas o que a gente tem que tomar cuidado um pouco também, olhando o lado da empresa, é que eu percebo que a questão da pandemia, embora tenha seus impactos devastadores, tem muita gente que a gente tem que filtrar, que vai querer pegar a onda, né? A necessidade de conversão do home office em razão da pandemia é um assunto de ordem mundial de saúde pública. Cessada a pandemia, converter ou não para o home office, você tem um regramento próprio na CLT. Você tem lá o artigo 75, ele explica, tem que ser por escrito, consentimento do empregado, tem que prever um compliance, que são regras de quem vai adquirir o equipamento, como vão ficar os benefícios, porque vale transporte não vai gastar, mas refeição ele almoça, almoçaria em casa, almoçaria fora, quem que vai prever esses benefícios, como que vai ser feita essa transição. Isso tudo, esquecendo a pandemia, seria feito através de um aditamento ao contrato por escrito, com compliance, com regras da empresa. O fato de existir a pandemia tornou isso um pouco atropelado e já está com uma realidade para ontem, né? Porque precisa por uma questão de saúde pública. Agora, a gente tem que dividir, cuidado para não misturar a realidade hoje, durante a pandemia, que a empresa precisou colocá-lo em home office obrigatoriamente, imediatamente, com que as empresas terão obrigatoriamente, não sei o que digo, é a CLT que diz, obrigatoriamente de fazer quando cessar a pandemia. Cessada a pandemia, a minha visão, as empresas terão ali, claro, um prazo hábil, né? Mas dentro imediato, do mais breve possível, convidar os trabalhadores e falar, olha, nós temos essas novas propostas, assim vai ser seu contrato de trabalho, permitir a alteração ou não, e não pegar a onda do que aconteceu e seguir isso para sempre. Então, como o Rogério adiantou, muita calma, não vamos misturar, assim, não criamos pânico com o que estamos vivendo hoje. Assim que acabar a pandemia, a lei lhe protege, ela está dizendo, tem que haver um ajuste por escrito, quando cessar a causa do home office, a gente vai ver como as empresas vão reagir. Se ela lhe propor para o resto da vida sem benefícios, a gente vai ter que analisar a legalidade disso, o interesse disso, e também não só a advocacia, o judiciário, como os entes sindicais também estarão ali para combater algum tipo de ilegalidade. Legal. Tá aí, Germano, muita calma nessa hora então, hein? Gente, mandar um abraço para o Valdevino Rosa, o Marco Aurélio Rosa também, os dois Rosas aqui, a Nadir da Silva também participando conosco, o doutor Chiarella, ó, conte comigo, né? Irei com o maior prazer, está feito o convite aqui do doutor Chiarella, e já chegando aqui o final do programa, já no último comentário aqui da Ana Lúcia Teixeira, ela coloca aqui que hoje o Litoral Plaza abriu das 14 às 18, está aí na sua tela. Será que não seria melhor abrir em um período maior para não ter aglomeração? Porque nós precisamos trabalhar. Lucas, o que você acha? Eu acho difícil quando a gente pensa em shopping, mas isso é uma opinião particular, tá? Eu acho que os shoppings deveriam permanecer fechados. Não vejo shoppings como algo de suma necessidade, sabe? Eu acho que as pessoas podem encontrar tudo fora do shopping ou no ambiente virtual. É uma pena que, no geral, as pessoas não sabem respeitar o isolamento. Parece que o simples fato de estar as coisas voltando aos poucos à normalidade parece que é um salvo-conduto, parece que não existe mais coronavírus. E isso não é uma realidade, né? Eu acho que é uma falta de cuidado das pessoas. Eu não sei nem se é falta de instrução, eu não sei explicar o porquê disso. Parece que em São Vicente, então, logo abriu o comércio, o shopping já lotou, enfim. Eu entenderia o argumento dela quando a gente fala nos bancos. Parece que os bancos já voltaram à atividade comum, né? Mas, inicialmente, os bancos tinham limitado o horário. Eu acho que era das 10 da manhã às 2 da tarde, parece que estava. E isso eu acho errado, porque eu passei, por exemplo, eu tive que ir uma vez até o Itaú, geralmente a gente faz tudo no ambiente online, mas dessa vez eu tive que me dirigir ao Itaú e tinha uma fila enorme, né? Por que uma fila enorme? Porque o horário está reduzido. Então o banco tinha que sim ter o horário dilatado, o horário ampliado, ao invés de reduzir, né? Mas quando a gente fala em shopping, eu já fico meio preocupado, e mais do que isso, a gente pega os shoppings aqui da região, o Litoral Plaza, não sei exatamente como está, mas parece que os shoppings, o Miramar, o Praia Mar, parece que está nesse período, eles estão com isenção de aluguel, alguma coisa nesse sentido, né? O que, de algum modo, aproveita e ajuda, né, os comerciantes. Então, assim, eu não sei, não me parece que seja o momento de abrir shopping, tá? Mas isso eu repito,
é uma posição particular, porque no shopping naturalmente tem aglomeração e é difícil controlar a quantidade de pessoas. Legal, lembrando que amanhã estará conosco aqui o superintendente do Litoral Plaza Shopping, o Martinho Pulilo, que poderá trazer aí informações aí melhores, né, e mais específicas para nós, tá bom? Tá feito aí o convite a todos. Meus amigos, 20 horas, 8 horas da noite dessa sexta-feira, dia 15 de junho de 2020, o Papo Bom é papo que vai rápido, né? E aí a gente já chegou aqui ao final do nosso programa. Queria agradecer muito primeiro ao Caio, né? O Caio que segunda de muitas participações aqui, né, conosco, né, Caio? Queria agradecer bastante aí a sua participação, né? Queria que você deixasse aí os contatos da Casa Arte aí para as pessoas irem conhecer aí, tomar um café com você, pode ser? Rogério, obrigado pelo convite. Obrigado, Lucas e Leandro, pela participação também aí. Deixar os meus contatos, o pessoal que estiver precisando, comprou um apartamento novo, está pensando em reformar, Casa Arte Móveis, site casaartemóveis.com.br, Instagram, @Casa Arte Móveis, Facebook também, Casa Arte Móveis, móveis planejados na sua medida. Estamos aqui na Pedro Lessa, 2346. É um convite a todos, venha tomar um café, venha comer um bolo, sempre tem. Hoje é de chocolate que tem. E para dar uma olhada, conhecer os nossos móveis, nosso trabalho e como podemos, com certeza, ajudar a todos. Muito bem, Caio. Caio Sérgio Ferreira aqui, diretor, arquiteto, né, e diretor da Casa Arte Móveis, participando conosco. Fica tranquilo, Caio, que essa semana o doutor Lucas Braz aparece por aí com a doutora Thalita. Lucas Braz, obrigado mais uma vez pela participação, meu mano. E certamente você voltará aí mais vezes. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez, Rogério. Queria também agradecer aí a participação do Caio, a participação do grande amigo Leandro. Foi um prazer te conhecer, Caio. E para fechar aí a minha fala, o que eu gostaria de dizer é que nesse momento, eu acho que não adianta a gente discutir problema. Problema, acho que o Brasil e a gente já tem suficiente, né? Eu acho que a gente tem que discutir solução. Então, é o momento das pessoas dialogarem, né? Encontrarem como sair do problema, se reinventarem. E mais do que isso, quando houver a dificuldade, é um momento também de negociar a solidariedade, né? Buscar a solidariedade. Por exemplo, a gente vê aí o pessoal sofrendo, a gente está falando de aluguel, o pessoal sofrendo com os aluguéis. Então, conversar com os locadores, na medida do possível. E aí eu falo dos locadores comerciais, né? Principalmente naquelas atividades que não estão funcionando nesse momento, né? O cara tem, por exemplo, uma discoteca, né? E aí, veja, ele está completamente fechado, ele não pode trabalhar. Então é um momento de dialogar, de negociar, a gente pensar sempre no próximo, se colocar no lugar do próximo, né? Evitar o conflito e encontrar sempre uma solução, sempre de forma consensual, evitar o problema, judicializar. E a gente que é advogado, Leandro, sabe bem disso, que judicializar nem sempre é a melhor solução, às vezes você fica anos discutindo naquele processo, nem sempre o resultado final vai ser aquilo que você espera, e o que num acordo, sem prejuízo, obviamente, da atuação do advogado, que pode ajudar em muito nesse tipo de negociação, mas às vezes um acordo é a melhor saída e atende ao interesse de ambas as partes. Tá? Então, eu acho que é um momento, diálogo, solidariedade, evitar problemas e buscar a solução. Muito bem, Lucas. Obrigado aí pela participação. Advogado Lucas Braz, sempre muito sensato aí nas suas declarações. Lucas, que é advogado, também professor universitário, aliás, acabando as aulas, né, Lucas? Na nossa Exanc Santos. Sim, terminando agora o semestre. Graças a Deus, lá na faculdade, não houve nenhum prejuízo para as turmas, né? A Exanc ela já estava muito bem preparada nesse ambiente virtual. A gente contava com o Blackboard, que é um mecanismo online para a gente dar aula. Enfim, as intercorrências foram muito poucas, ainda assim, para os alunos que perderam. As aulas foram ao vivo, no próprio horário de aula deles. E os alunos que eventualmente perderam as aulas, o conteúdo estava salvo, estava gravado. Então, a gente não sentiu esse drama, modo de dizer. E por outro lado,
o feedback dos alunos foi ótimo, todos eles gostaram muito mais. Da minha parte também, adorei, achei que foi muito prático, né? É bom a gente estar em casa, né? Não ter que se deslocar, enfim. E como não tem tanta interferência dos alunos, é óbvio que eles têm o chat aberto para poderem perguntar, e eu sempre vou parando para perguntar como eles estão, se eles estão conseguindo acompanhar, se não, né? E abrindo para perguntas, eu consegui dar muito mais conteúdo do que o normal. Por quê? Porque a aula acaba sendo um pouco mais corrida. Então, ficou bem dinâmico, bem interessante mesmo. Legal. Um abraço aí a todos aí, né, da Faculdade Exam, que é especial ao nosso diretor aí, o Pedro Smolka. Bom, obrigado também ao Leandro Furno Petraglia, né, que participa mais uma vez, ele que é advogado e profeta, né? Eu brinco aqui do profeta por causa do livro. Aliás, Leandro, a terceirização na administração pública, ele está disponível ainda ou não? Tá disponível nas lojas aí, principalmente aí para o pessoal do jurídico aí, tá na nossa famosa loja da OAB, né, a nossa CAASP, livraria da CAASP, você consegue encontrar o livro. Em breve, quem sabe o segundo, né, que está saindo, porque um livro é quase um filho, né, você vai produzindo e aos poucos vai indo, mas está lá à disposição lá. Mas muito obrigado pelo convite, Rogério, prazer conhecê-lo, Caio, Lucas, mais uma vez, um grande amigo aqui junto. Sabe as palavras, só me resta aí agradecer mesmo e dar uma boa noite, aproveitar o embalo das palavras do Lucas e agradecer a participação de todos, as perguntas e mais uma vez o convite. Valeu, um abração. Legal. Bom, gente, muito obrigado a todos aí, né, que nos acompanharam, que participaram de alguma forma aqui conosco. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 19 horas, sempre com muita informação, com entretenimento para você, tá bom, gente? Bom, para quem perdeu ou quer acompanhar agora o programa na íntegra, daqui a pouco o programa estará lá no YouTube, canal do YouTube do programa Sem Pauta. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos aí que participaram, né? Fiquem todos com Deus e até amanhã.